Sê propício aos teus filhos. Concede que vivamos na tua paz, que sejamos transferidos para a tua cidade, que atravessemos sem sermos submergidos às ondas do pecado, que sejamos transportados em tranquilidade pelo Espírito Santo e pela sabedoria inefável. Nós que de noite e de dia, até o último dia, cantamos um cântico de ação de graças ao único Pai, ao Filho pedagogo e mestre, juntamente com o Espírito Santo. Amém. Pedagogo 3.12.101, São Clemente de Alexandria. Meus queridos amigos, nós hoje vamos falar desse grande santo, mais um padre da igreja do nosso curso Jesus Te Amo, das catequeses de Bento XVI. Uma alegria muito grande falar um pouco da vida desse grande filósofo, desse grande santo da igreja e também, ao mesmo tempo, alguém que traz ensinamentos até os dias de hoje para toda a doutrina da fé. Isso é muito importante termos em mente. Clemente de Alexandria foi um grande teólogo e nasceu provavelmente em Atenas, em meados do século II. De Atenas herdou aquele acentuado interesse pela filosofia, que teria feito dele um dos pioneiros do diálogo entre a fé e a razão na tradição cristã. Aqui nós temos uma grande marca, de Clemente de Alexandria. Além de ser um grande padre da igreja, sem dúvida alguma foi um dos responsáveis para continuar aquele diálogo que outrora São Paulo iniciou com os gregos, quando ele tentava falar um pouco sobre a ressurreição, e naquela ocasião disseram a São Paulo que ouviriam em outra ocasião. A sua missão foi quase 100% bem sucedida. E para a alegria, claro, do cristianismo, obviamente, Clemente de Alexandria é a pessoa que vai continuar aquilo, portanto, que São Paulo havia iniciado com os gregos. Então, nós temos aqui uma grande inauguração da filosofia cristã. É um pouco redundante dizermos filosofia cristã, porque, na verdade, o cristianismo é a única filosofia que se apresenta logo como religião. Então imagina comigo que naquela época, estamos aqui falando do século III, século II, terceiro da idade cristã, nós temos a propagação da religião, a propagação do cristianismo por meio de tantas filosofias que conduzia ainda o pensamento grego, por exemplo. O pensamento mítico era um dos pensamentos mais em voga, mais em alta ainda, mesmo durante aqueles séculos. E, portanto, Clemente de Alexandria tem essa grande missão de poder evangelizar por meio da filosofia. Numerosas fontes confirmam que ele foi ordenado presbítero. Durante a perseguição de 202 e 203, abandonou Alexandria para se refugiar em Cesareia, na Capadócia, onde provavelmente ele tenha falecido por volta de 215. E aí, o Papa Bento ele fala sobre as obras mais importantes do Clemente de Alexandria, que foram 3, na verdade. O Protético, o Pedagogo e o Strômata. Então, o Protético, como a própria palavra diz, é o início de uma obra exortativa para a vida cristã. Veja que aqueles que queriam inaugurar na vida cristã, eles tinham todo um processo, todo um caminho. E esse caminho, obviamente, era muito mais árduo e bem diferente do que a gente vê hoje. A pessoa, para ser batizada, ela tinha que percorrer um caminho muito grande. Afinal de contas, o batismo, naquele século, significava que a pessoa estava disposta, se preciso fosse, morrer por Cristo. Nós estamos falando de séculos de grandes perseguições ao cristianismo. Então, a pessoa ela precisava ser muito consciente daquilo que iria receber, porque carregar o nome de cristão, cristão do grego Christos, outros Cristos, carregar esse grande nome era, e deve ser, mas era muito mais uma responsabilidade grandiosa, porque a pessoa ela literalmente colocava a cabeça dela a prêmio, por conta das perseguições. Então, ele inaugura as suas obras com o Protético, justamente falando dessa exortação ao caminho da fé, ao caminho do batismo. O segundo livro, que é o Pedagogo, é como se Nosso Senhor, que acompanha a pessoa nascendo na fé, se tornasse também o mestre dessa pessoa. Quer dizer, quando nós queremos caminhar para Cristo, nós olhamos Ele como modelo. Quando nós caminhamos com Cristo, à medida que nós vamos também abrindo o nosso coração, vamos conhecendo mais a fé e tal, essa é a dinâmica,
Quer dizer, nós enxergamos nosso Senhor como mestre. Ele se torna o nosso pedagogo, né? Aquilo que Santo Agostinho mais tarde dirá, que há um único mestre, né? Na sua grande obra De Magistro. Há um único mestre, né? Então nós só podemos ter um mestre nessa vida, que é Cristo Senhor, né? A ninguém mais chameis de mestre nesse mundo, dizer Santo Agostinho, né? Vai dizer Santo Agostinho nessa obra. Mas o Clemente de Alexandria, então, começa com o protético, avança para o pedagogo, que é a sua segunda obra, e por fim ele termina, portanto, com a sua última obra, que é uma espécie de tapeçaria, né? Na verdade é esse o significado de estrômata. Estrômata quer dizer tapeçaria. E trata-se, o Papa Bento até diz, trata-se de uma composição não sistemática de vários assuntos, fruto direto do ensinamento habitual de Clemente, né? Então, Clemente de Alexandria tinha muito esse cunho filosófico, levava a pessoa através dos seus escritos a um conhecimento de Cristo, né? E ao mesmo tempo o pano de fundo era sempre uma união do coração daquele fiel ao coração de Cristo, né? Então é muito importante as obras de Clemente de Alexandria, porque além da filosofia, então uma vez mais a união da fé e da razão, além da filosofia como ponto central da razão, há também toda a espiritualidade da doutrina católica, né? Que então engloba essas duas asas que depois, mais tarde, São João Paulo II, em sua carta encíclica Fides et Ratio, vai dizer, né? Que as duas asas, fé e razão, elas devem estar unidas, batendo juntas, né? Para que possamos alçar voos maiores na nossa vida de conhecimento de Deus. E aí, aqui o Papa Bento diz: o conhecimento de Cristo não é só pensamento, mas é amor, que abre os olhos, transforma o homem e gera comunhão com o Logos, com o Verbo divino, que é a verdade e a vida. Os dois caminham juntos, porque não se pode conhecer sem viver e não se pode viver sem conhecer, assim dizia então Clemente de Alexandria. Clemente continua a marcar com decisão o caminho de quem pretende dizer a razão da própria fé em Jesus Cristo. Ele pode servir de exemplo para os cristãos catequistas e teólogos do nosso tempo, aos quais João Paulo II, na mesma encíclica Fides et Ratio, recomendava que recuperassem e evidenciassem do melhor modo a dimensão metafísica da verdade, para entrar num diálogo crítico e exigente com o pensamento filosófico contemporâneo. Por que São João Paulo II resgata Clemente de Alexandria? Aqui vale dizer muito esse ponto, que o Papa Bento XVI chama a atenção de novo. Por que aqui São João Paulo II resgata a figura de Clemente de Alexandria em sua carta encíclica Fides et Ratio? Uma vez mais, porque Clemente foi um dos primeiros, ali ainda no século II e III, a propagar essa unidade de fé e razão, né? Imagina que o grande desafio que nós temos no tempo de hoje, se você é catequista ou se você conhece algum catequista, ou sei lá, de repente o teu chamado até venha a ser catequista, né? Todos nós, no fundo, como cristãos, somos chamados a catequizar de alguma maneira, né? Como pais, educadores, enfim, nós somos catequistas a todo momento, né? O catequista, ele precisa justamente estar ligado, né, a tudo aquilo que acontece no mundo atual. Então, você lançar esse olhar de fé sobre as coisas que está ao seu redor é instrumento de pensar, né, naquilo que você também está propagando, né? Quer dizer, então o Clemente de Alexandria ele traz um aspecto de estudo da fé. Como é importante nos aprofundarmos, né, na nossa fé, conhecer a nossa fé. Um catequista, por exemplo, ele deve conhecer, em primeiro lugar, o Catecismo da Igreja Católica. Deve ser um livro que ele precisa assim, devorar, né? Sagrada Escritura, obviamente, o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque o coração do catequista ele deve estar ligado ao magistério da Igreja, à sua tradição e à sua palavra, assim como são os pilares da nossa fé, outrora ditos também numa das nossas aulas. Concluímos, diz o Papa Bento, fazendo algumas expressões da célebre oração a Cristo Logos, com a qual Clemente encerra a sua obra O Pedagogo. E ele suplica assim, é a mesma oração que iniciamos essa aula, e nós desejamos encerrar também esse breve comentário sobre Clemente de Alexandria com esta oração, pedindo a Deus a graça da boa educação na fé, sobretudo aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor, porque eu e você somos chamados a catequizar a todo momento. E, sob a intercessão e patrocínio de Clemente de Alexandria, podemos fazer um grande apostolado onde quer que estejamos, no nosso trabalho, no nosso lar, com as pessoas de convívio no nosso dia a dia também. Peçamos essa graça e nos coloquemos sob a intercessão de tão grande santo.
Sê propício aos teus filhos, concede que vivamos na tua paz, que sejamos transferidos para a tua cidade, que atravessemos sem sermos submergidos às ondas do pecado, que sejamos transportados em tranquilidade pelo Espírito Santo e pela sabedoria inefável, nós que de noite e de dia, até o último dia, cantamos um cântico de ação de graças ao único Pai, ao Filho pedagogo e mestre, juntamente com o Espírito Santo. Amém. Clemente de Alexandria, rogai por nós.